Olha só, o nosso podcast de hoje está recebendo aqui Daniel Noron. Glória a Deus. Músico, bispo, pastor, né? Pregador da palavra de Deus, esposo, pai agora, né? De uma menina linda. Com saudade. Meu Deus, parece que ela é só a sua filha, viu? Não é verdade? A Julie parece que só carregou ela. Aí ela quis provar agora, né? Dia das crianças, em compensação, ela postou a foto dela e a foto quando ela era nenenzinha. Todo mundo tá pensando que é a mesma pessoa, mas não é. Aí de provar quando era neném, ela aparecia mais. Parecia, mas é assim mesmo, né? Mas depois vai parecendo, tendo traços dos dois. Mas olha só, bispo Daniel, também, bispo agora, né? Vai assumir a Igreja Manancial em Palmas, estava em Araguaína realizando um grande trabalho. 28 anos, gente. 28 anos, como Deus quer, né? Eu digo que quando Deus quer, Ele pega assim e diz: ninguém para mais. Glória a Deus. Né? Às vezes a gente leva tantas sacudidas assim da vida, tantos nãos, e a gente não se dá conta que é a lixa que nós precisávamos para ficar alinhado como Deus quer, para chegar exatamente aonde Ele quer. Exatamente. Né, bispo? Exatamente. Eu tenho certeza, apesar de você ter pouca idade, né, ter 28 anos, eu tenho certeza que o Senhor lapidou você numa velocidade acelerada. E como eu sempre digo, o acelerar de Deus dói, porque Ele nos traz crescimento. Sim. E crescer também dói, né? A ciência diz isso. Às vezes nós temos filhos que já passou pela adolescência, sabemos disso. Sente dores nos ossos, já sabe, é o crescimento que está doendo. É verdade. Né? E falando de luar, né, falando dessa fase tão linda, nós percebemos que isso está até na ordem natural das coisas. Você percebe, por exemplo, o desenvolvimento, ele traz alguns conflitos, né, para a própria criança. Ela não entende, mas ela fica mais enjoadinha quando chega o salto do desenvolvimento. Né? O nome já fala, é um salto do desenvolvimento, é onde ela está amadurecendo em diversas formas do organismo dela, e para evoluir isso traz algumas dores. Exato. Por isso que a dor é nasceu os dentinhos. Nasceu os dentinhos, né? Enfim, veio o vento, né? Então, até para nascer já. Até para nascer tem que ter dor. Tem que ter dor. Né? A dor faz parte, a dor é que nos faz crescer. Mas olha só, hoje nós vamos discutir um assunto aqui muito pertinente para esse tempo, para esse momento, onde as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade. Aliás, o mal do século. Hoje nós vemos jovens aí sofrendo, principalmente eu digo jovens, mas tem muitas pessoas sofrendo com a ansiedade, mas a pesquisa diz, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que jovens entre 17 e 25 anos têm sido mais penalizados com essa doença, digamos assim, esse problema, né, que causa doenças psicossomáticas. Sim. Mas a raiz disso tudo vem da falta de paternidade. Sim. E quando a gente se depara no contexto, a gente compreende que as pessoas não sabem quem elas são. E aí a gente vê que a falta da paternidade gerou a falta da identidade. Exatamente, você falou um ponto muito chave, porque você pode perceber, quando você pega ali seu RG, né, para comprovar que você realmente é quem é, você precisa analisar quem são os seus pais. Então, quando se perde essa linhagem, a pessoa ela entra em uma crise, né, de identidade muito grande, e quando não se sabe quem é, aí a ansiedade toma conta, os problemas, as doenças psicossomáticas, enfim, tudo por uma crise de identidade, né, por não saber quem é. Infelizmente, fica aquele porquê. Eu sinto uma tristeza, uma angústia no meu coração, mas por quê? Né? Aí vem depressão, e as opressões, e o diabo se oportuniza de tudo isso. E muitas vezes está no inconsciente, né? Exatamente. É um ponto muito importante. Você percebe que a criança até os 7 anos, né, não existe um muro, a separação de consciente e subconsciente. Por isso que ela acredita em tudo que conta. Acredita na fada do dente, acredita no Noel, acredita em tudo. Acredito. Após os 7 anos, um muro vai sendo construído, aonde se separa consciente e subconsciente. Só que quando nós precisamos entender que a forma como o mundo espiritual, que nós tanto falamos, a voz de Deus, as coisas espirituais, elas também trabalham nesse outro lado, que é também o lado do subconsciente,
aonde Satanás também ele se oportuniza. Por isso que eu até digo, assim, comecei a liderar jovens, eu fui percebendo muito essas crises de pensamentos ideológicas, e fui percebendo como Satanás tem trabalhado para entupir este portal dos céus, né, que é a parte do subconsciente, que é onde você tem um acesso à voz de Deus, é onde você tem acesso às realidades espirituais, às revelações espirituais. Então, o inimigo ele começa a encher a mente desde a infância. Ele começa a encher a mente da criança ali com muita coisa, muita informação, muita ilusão. E tudo é recebido pelos sentidos, né, Bispo? Pelos sentidos. A gente acaba deixando-se influenciar pelaquilo que ouvimos, que vemos. E hoje as crianças, nossos jovens, principalmente, que ainda não têm uma personalidade formada e muitas vezes não sabem quem é. Aliás, nós temos adultos que não sabem quem são. Exatamente. E nós deixamos eles muito à mercê da mídia. Né, das plataformas digitais, tanto faladas. E essas crianças, eu digo que a internet ela é muito boa, ela tem dois lados. Sim. Ela tem um lado bom e tem um lado negro, porque não se sabe quem está do outro lado. E hoje não se trabalha mais, você vê que nós não conseguimos mais ver as mensagens subliminares. São explícitos hoje tudo, né? Nós vimos essa semana, lançou um desenho aí de um super-herói já assumindo sua homossexualidade, por exemplo. Então, assim, nós vemos que antes era uma mensagem subliminar. Agora está explícito. Né? Agora está explícito. Satanás ele não tá se escondendo mais. Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens têm ouvido, têm visto, têm recebido. Você sabe, quando eu era criança, morando aqui mesmo em Guaraí, eu fui assistir Harry Potter, né? E na época não tinha Netflix, essas coisas, eu fui assistir a partir de... Era SBT que passava, né? E você acredita que eu fiquei tão maravilhado com aquilo, que eu liguei no 102 para descobrir onde se tinha uma escola de bruxo. Eu tinha o quê? Uns 10 anos. E aí eu liguei para saber, porque eu fiquei maravilhado com aquele mundo. A gente é muito sábio, para a glória de Deus, foi percebendo que tinha algo errado nas nossas brincadeiras, porque a brincadeira era andar em uma vassoura, era brincar com a varinha. Aí, para você ver, onde Satanás tentava desenvolver o outro lado, né, um lado obscuro. E era sutil naquela época. E né? imagina nos tempos de hoje, né? Naquela época já era assim. Então você percebe, e aí você vê que hoje as crianças, elas... há 3 anos você já percebe uma fala muito convicta, mas porque a mídia, Satanás, ele tem usado essa esfera da mídia, infelizmente, para poder deturpar o caráter, a identidade, a personalidade, né, dessa geração. Bispo, nós falamos a questão da identidade hoje muito para os nossos jovens. Nos púlpitos das igrejas vem se falando muito sobre essa questão da identidade, de saber quem você é. E nós temos o maior exemplo de quem sabia que ele era, que foi Jesus. Sim. Sabia que veio. Ele disse na sua palavra: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o mestre, eu sou o salvador, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau. E às vezes a gente olha para os jovens e observamos que eles não sabem quem são. Não sabe, às vezes, esse problema da paternidade no mundo natural, biológico, ele afeta a criação, o desenvolvimento, a educação, a cultura da maioria dos jovens. E a gente observa que é não saber quem é. De fato, não compreender quem é. E Jesus foi esse exemplo. O que você acredita que falta nas nossas igrejas, enquanto líder, enquanto liderança, de pregar essa verdade, de enfatizar, de trabalhar essa ministração, ou enfatizar a forma de falar sobre a identidade, da paternidade de Deus, que é muito importante. Porque às vezes a gente foca muito nos nossos pais biológicos, a família onde Deus nos plantou. Porque nós somos trinos. Sim. Nós somos um corpo,
Nós somos um espírito que habita no corpo e fala através de uma alma. Sim. E às vezes a gente observa que a maioria das pessoas não compreendem que é espiritual, que é celestial, que veio do céu para a terra, está aqui de passagem por um tempo, habitando no corpo. Exatamente. E não sabe quem é seu pai. E acha que seu pai é apenas aquele que Deus plantou você lá no meio para ele cuidar de você por um tempo. A gente percebe que tudo isso começa, o natural ele é só um reflexo do espiritual. E você percebe que isso tudo começa na família, né? Se a gente for lá para a primeira família da terra, a gente já vê a deturpação familiar, né? Quando o pecado entra no mundo. E nós vamos percebendo o efeito daquela primeira família. Você vai lá agora para Caim e Abel, e você percebe que ali a crise de identidade em Caim, né? Porque o que levou Caim a cometer aquele ato tão, né, cruel com o seu próprio irmão? Nós percebemos que há, sim, vários indícios que a desestruturação familiar leva pessoas a tomarem decisões totalmente almáticas, né? Movidas pela alma, por emoções deformadas. E isso vem de lá para cá se alastrando e cada vez mais se intensificando. É onde hoje nós temos uma realidade que, como eu estava ouvindo alguém falar esses dias, não é normal, se tornou comum, mas não é normal. Como eu, por exemplo, que sou filho de pais que se separaram. Eu tinha 1 ano, meus pais se separaram. Então, desde casa, desde berço, eu já fui criado mais com a minha mãe, com tias, tios, do que não tive a figura paterna por um bom tempo na minha vida. E isso vai trazendo vários conflitos. Por quê? Por mais que às vezes brincava e falava assim, sua mãe foi pai e mãe, né? É lindo dizer isso, mas a mãe tem que exercer o papel de mãe. E o pai o papel de pai. E se ele não está perto, falta. E aí isso traz o conflito da identidade. Muitas pessoas entram em crises em que realmente eu sou, mas eu consigo me inspirar, me espelhar na minha mãe, mas em tudo aquilo que a minha mãe foi. Mas houveram partes que eu deveria ter me inspirado, espelhado na figura masculina também, porque cada um tem o seu papel. Mas claro que nós entendemos que se tornou muito comum essa situação, né? De filhos que são criados só com a avó, só com o pai ou só com a mãe, que a mãe também tem um papel fundamental. Às vezes, o outro lado, da mesma forma, eu sou criado apenas com meu pai. Falta o afeto materno, né? E quando nós trazemos para o âmbito eclesiástico também, né, sacerdotal, nós percebemos que, com o passar do tempo, líderes foram muito líderes. E eu ouso dizer, até por uma experiência muito pessoal, que hoje eu tenho meu pai espiritual, né, aqui na terra, o apóstolo Marcos Antônio, que eu tenho como pai espiritual, hoje é meu sogro também, né, para a glória de Deus. Já pensou que benção? Você está vendo? Tudo, né? Em casa? Tudo em casa. Tudo em casa. Tem um sogro que é o seu pai espiritual, o seu pastor. E se tornou a figura masculina que eu não tive no decorrer da minha história, né, da minha infância. Embora tive várias pessoas, como o tio Djalma, né, meu tio que me criou aqui em Guaraí, que foi um homem incrível, e outros tios, mas querendo ou não, foram tempos e tempos. Pai mesmo, né, eu não tive, o meu pai biológico ele ficou ausente durante muito tempo, e depois de 17 anos já o reencontrei, hoje somos amigos, amo meu pai, mas você percebe a carência lá na infância, né? E hoje nós vemos também dentro da liderança, porque há uma grande importância, você vê pelo apóstolo Paulo, a forma como Paulo trata, né, os seus filhos na fé, os seus filhos espirituais, com a mente de general, mas com o coração paterno. Porque quando o líder ele é apenas general, estrategista, ele vai cobrar até certo ponto, entende? Só que talvez falte uma certa compreensão, talvez falte um certo amparo que apenas o coração de pai pode trazer, entende? E nós vamos percebendo que isso vai trazendo uma piora nessa crise de identidade, porque eu sei onde eu sou até certo ponto. Tem gente que até sabe o que é, mas até certo ponto. Em algumas áreas da vida, mas em outras não. É onde nós falamos sobre o destino desatado. Eu creio em destino profético. Eu creio que Deus ele constituiu uma história para cada um de nós, e a Bíblia nos traz isso, né, que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Agora, a história que Deus escreveu para mim é uma história de bênçãos, uma vida plena, só que no meio tempo, no percurso, né? Às vezes a gente sai fora desse. Exatamente. Né? Aí é onde falta um pai espiritual, né? Um tutor que vai direcionar. Como eu vejo paternidade espiritual hoje?
porque tem tudo a ver a formação da identidade ou a reformulação da identidade de alguém, o papel de um sacerdote que tem esse coração de pai, né? Faz total diferença porque ele vê o que você não vê. Quando eu conheci o apóstolo Marcos, cheguei em Palmas já, eu era missionário, fui comissionado, fui ordenado missionário aqui na Embaixada da Filadélfia. Que maravilha! E na época fui para Palmas para tentar seguir minha carreira musical. Depois fui para Goiânia e andei em vários lugares até voltar para Palmas. Quando eu cheguei aqui de volta, que eu voltei em 2013, algumas pessoas me falavam assim, chama o Daniel é muito bom, ele canta muito. Glória a Deus. E eu falo, meu Deus, como que eu vou achar esse rapaz? Minha história começa aqui, de certa forma, né, ministerial. Minha história ministerial começa aqui. E Deus é bom. Quando eu fui para Palmas, né, e encontrei o apóstolo Marcos, antes já havia um clamor no meu coração. Eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai celestial. E eu amo meu Pai natural. Mas eu preciso de um Pai que desate o meu destino profético. Eu preciso de um Pai que tenha a percepção espiritual, mas que seja homem, ser humano, errante. Mas que consiga ver além que tenha a visão, que entenda meus sonhos, não é? Exatamente. Eu vejo que falta muito isso, pessoas que dê direção, que fale, que seja voz na vida das pessoas. Talvez por medo, sabe? Eu sei que existe medo de muitos líderes em exercer, porque não é uma questão imposta. O líder ele precisa assim trabalhar como tratar os discípulos ali como filhos, né? Tem coração de pai. Não é uma obrigação que os discípulos, a igreja, né, os liderados o chamem de pai ou algo assim. É algo muito voluntário. Quem tem liberdade para isso, faça. Né? Mas não é esse o ponto principal. Mas o propósito da filiação, o propósito da paternidade é o que deve se cumprir. E quando eu conheci o apóstolo Marcos, o primeiro ano que eu fiquei na Manancial, foi um ano que eu não cresci em nada, sabe, pastora? Porque eu tinha muito criticismo, já tinha feito teologia, já tinha feito vários cursos e missionário, achava que eu sabia muitas coisas e realmente, de fato, tinha um certo conhecimento, mas me faltavam instruções em outras áreas. E foi aonde eu percebi, eu falei, tá tudo errado, nada deu certo, nos meus conceitos não deu certo. E um dia eu sentei com ele, aí eu falei assim, apóstolo, eu reconheço a paternidade de Deus na minha vida e o Senhor como Pai espiritual na minha vida. E eu preciso parar de andar pelos minhas próprias ideologias, meus próprios conceitos e passar a caminhar conforme o propósito de Deus para a minha vida, porque tudo ainda para mim é muito turvo. Eu sei que Deus tem algo grande, mas não sei o caminho para alcançar esse algo grande. E aí eu fiz uma aliança e falei, tudo que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor é um homem de Deus, e se eu não concordar, eu vou fazer da mesma forma, porque eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Então eu vou me submeter mesmo sem compreender. Eu vou obedecer mesmo sem entender, porque é uma questão de confiança. Não tem como um exército, agora falando do exército, um exército ir para frente se os soldados não confiam no comandante, né? No general ali, quem está... Pega essa chave. Segura essa. Segura. É forte. Imagina se o comandante tiver que dar explicação de tudo, pastora. Aí o soldado chega e fala assim, olha, vocês vão... Essa é a estratégia, vocês vão por tal lado, mas por quê? Mas para quê? Vai atrasar todo o processo e o exército pode ser derrubado. Mas a partir do momento que o exército que Deus tem confiado a cada líder, né, a cada pastor, a cada sacerdote nessa terra, a partir do momento que esse líder ele, né, conquista essa confiança, que os liderados decidem confiar mesmo sem compreender ou concordar com um ponto ou outro, eu vou confiar, porque eu creio que é um homem de Deus. Foi o que eu fiz. E houveram momentos que ele me deu direções e eu falava assim, mas será? Minha aliança é confiar. Falei, Senhor, o Senhor me confirmou que Ele é um Pai espiritual para mim. O Senhor me confiou que Ele é um homem de Deus, que Ele é um homem sem mácula, sem mancha. Então eu vou me submeter. Eu não entendo, por isso não concordo, mas vou obedecer. E eu nunca errei por obedecer. Glória a Deus. Todas as direções que Ele me deu, nenhuma deu errado. Quem na Bíblia, Bispo Daniel, no Velho Testamento, você tem como exemplo de saber quem ele era, de saber sua identidade original, sua identidade celestial? Nós temos tantos exemplos, né? Eu até comentei um com você, mas eu queria fazer um paralelo entre outros dois, que José e Davi. Falando dessa história familiar, nós percebemos que Davi, ele era um jovem que dentro de casa já sofria algumas rejeições.
né? A gente percebe que ele não é convidado nem para participar ali da ceia, né? com o sacerdote. Estava lá cuidando e era muito dedicado. Então, o cenário da casa, nós não sabemos quem é a mãe de Davi, né? Mas o cenário da casa, ele já passava por algumas provas, algumas dores, né? E essas dores forjaram nele um espírito forte, uma identidade forte, porque ele voltou ao Senhor essa confiança. E olha que mesmo aparentemente todas as circunstâncias diziam que não. Exatamente. Né? Ele era improvável. Improvável. Agora tem um outro jovem que nós vemos que tem um destino poderoso também, que é José. Só que agora é o inverso, porque José já era um menino mimado, o preferidinho do pai. Então, o pai Jacó prepara aquela túnica para ele, né? E sempre o melhor é para ele. E ele, por ser muito mimado, se transforma aquele menino mexeriqueiro, né? Fofoqueirinho. Ah, pai, Rubem, os outros irmãos, eles não foram trabalhar. Eles estavam tomando banho lá no rio, né? Então, o lar era uma zona de conforto. O lar de José. O lar de Davi já era uma zona de desconforto. Mas o desconforto é necessário para nos forjar. Enquanto Davi está ali naquele lugar desconfortável, no meio da dor, ele está sendo forjado. Mas para que José fosse forjado ao seu destino, ele teve que sair da casa do pai. E ele teve que passar por diversas situações que forjassem o seu caráter e afirmassem a sua identidade. Importante nós entendermos que identidade todos possuem, mas talvez alguns não conhecem. Eles conhecem essa identidade, mas o destino que Deus tem, o destino profético, é para todos nós. Talvez você que está assistindo agora esse podcast pensa, poxa, eu tenho um destino profético? Claro que tem. Para qual propósito Deus me chamou? Existe um propósito que antes do teu nascimento já estava estabelecido nos céus. Porque tudo acontece primeiro lá. Mas... que é algo que as pessoas precisam saber, sabe, Bispo? Sim. Você tocou num código, eu diria. É um código celestial. As pessoas precisam entender que primeiro foi feito o propósito. E quando Deus olhou para o propósito dele na terra, ele disse, eu vou criar o Bispo Daniel. É isso. Ele vai nascer naquela família e ele vai viver exatamente isso aqui para mim na terra. Isso. O propósito determina todas as coisas. Exato. Não é verdade? Então, assim, eu até... Isso tem a ver com a identidade. E como? Porque a nossa identidade, ela não vou dizer formada, mas é descoberta no percurso. A cada passo que você vai dando, você vai compreendendo a identidade que já possui. Para você discernir qual é o teu destino, você precisa talvez só olhar para o passado. Observa as áreas em que você foi mais resistido. Você pode ter certeza que é onde o Senhor mais quer te usar. Onde Deus vai te usar. Né? Então, o meu passado, ele retrata muita coisa no meu presente. Então, hoje, quando eu olho para o presente e com a experiência que eu vim adquirindo, né, com o passar do tempo, todos nós vamos adquirindo, você olha, a tua maturidade hoje faz com que você olhe para o passado e você tenha uma percepção diferente da que você tinha lá atrás. Quando e agora você estava vivendo. Exatamente, aí você olha assim, foi por isso que Deus me permitiu passar. Foi necessário. Foi necessário, eu não entendi naquele momento, mas hoje eu entendo que tudo fazia parte de um propósito maior. Voltando ao paralelo de Davi e José, aí você percebe, né? No momento em que Davi, vamos acelerar bastante a história, no momento que Davi entra na zona de conforto, porque agora ele já é um rei, e todas as vezes que Davi ia para a batalha, né, vencia e estava lá sendo forjado pelo Senhor, mas Davi se deu o direito de estar na zona de conforto por um instante, pastora. E quando Davi se coloca na zona de conforto, ele fala assim, vamos para a batalha, eu como rei vou ficar no palácio. E quando ele ficou... ele fica no palácio, ele olha para quem não devia. Exatamente. Porque a zona de conforto, ela alimenta o homem carnal. E ela afugenta o homem espiritual. Entende? E aí é onde o pecado bate a porta e você já não está tão preparado para poder recusar. Porque está tudo muito confortável. E as suas armas espirituais agora estão guardadas. Entenda bem, guarda essa chave. Enquanto nós estivermos na terra, até Jesus voltar, as nossas armas, a nossa espada nunca deve estar na bainha. As nossas armas nunca devem ser guardadas, porque nós estamos em guerra. O Senhor Jesus falou, não vim trazer a paz, como o mundo está dizendo para vocês, eu vim trazer espada. Exato. Eu vim trazer guerra, mas no meio dessa guerra vocês terão paz. Como assim? Porque é uma paz que excede todo entendimento. Né? E no meio tem batalhas. Sempre há guerra. Exatamente. Sempre há. Mas você vai vencendo cada batalha em meio à guerra. E o Senhor vai ensinando a ter prazer em cada uma delas. Em cada uma delas. Qual é o prazer de um gladiador?
né? Qual é o prazer de um guerreiro? Posso até morrer, mas eu vou morrer no campo de batalha. Eu vou lutar. Aqui é o meu prazer. Então, quando você entende que a guerra, a batalha, porque o Senhor também está nessa batalha, Ele é o general, Ele não se poupa dessa batalha. O melhor lugar que eu posso estar é com quem? Com o Senhor. Onde o Senhor está, no meio da batalha. É lá que eu tenho que estar. Então, quando eu entendo que a batalha é o meu lugar de prazer, claro que não é você ficar na mesma luta a vida inteira, né? Mas é vencendo batalha após batalha. Mas nós estamos em uma guerra até que Cristo volte. Tanto é que no final vai ser em guerra que vai terminar, né? Então, falar da guerra do Armagedon vai acontecer. É batalha. O reino do céu é conquistado por esforço, né? Então, veja bem. Nós vamos entendendo que tudo isso vai nos fazendo descobrir a nossa identidade. Aí voltando para Davi, ele não foi para a guerra, pecou, caiu. Vamos agora lá no paralelo de José. José foi tentado da mesma forma, mas ele estava em uma zona desconfortável, porque ele estava na batalha. Enquanto José estava na batalha, ele foi tentado por várias vezes, na mesma tentação de Davi. E ele não mas sabendo quem ele era e o porquê ele estava ali, ele decidiu, não vou. E aí ele não se contaminou, ele não se deitou com aquela mulher e ainda foi preso por causa disso. Mas Deus o justificou. Deus o justificou. Agora, muitas vezes nós queremos que a resposta de Deus seja imediata, né? Por quantos anos José ficou na prisão? Por algo que ele não cometeu. Mas aí entra, por que é tão importante entendermos o prazer da batalha? Porque estar na prisão também era parte da formação do legado, né? Do destino de José. Ele precisava estar preparado para a grande conquista. Para viver o propósito. Para viver o propósito. Davi sempre soube sua identidade, mas por um instante ele se esqueceu dela. E foi onde ele caiu. Isso trouxe um desastre na casa dele, inclusive crise de identidade para os seus próprios filhos. Né? Um dos filhos abusa sexualmente da irmã, o outro vai lá e mata o irmão, e o outro se vira contra o pai. Que é o lugar do pai. Olha só, quando pais. Agora, uma palavra para líderes que devem se posicionar como pais espirituais, porque quando você não se posiciona como pai espiritual, né, como representante de Deus aqui na terra, a casa entra em desordem. Davi, ele esqueceu que ele era pai também. E ali ele se deixou levar por um tempo de humanismo, né? Você acredita, bispo, que falta dos líderes falar dessa essência, dessa raiz, desse evangelho? Porque fala muito hoje sobre um Deus de amor. A gente até comentou antes sobre o evangelho Nutella, né? Líderes Nutella, né? Líderes modinhas, né? Só modismo e modismo. E muitas vezes a gente vê que o alimento, o pão, parece que não está sendo suficiente. É como se as pessoas entrem na casa do pão e não tenham o pão da presença. O que elas estão recebendo parece ser muito raso. Industrializado. Né? Parece que não tem, assim, não tem substância, igual diz na minha terra. E aí ele sai dali e sai com fome. E acaba se alimentando de outras coisas. Muitas vezes existem líderes que não querem se comprometer, literalmente, né? Porque eu não quero me comprometer até certo ponto, né? Eu vou ser apenas até aqui. Eu sou um líder e vou servir a igreja, eu vou entregar um certo alimento, mas é o que eu falo. Por exemplo, Paulo, ele fala o seguinte: olha, muitos tutores vocês terão, muitos formadores vocês terão, mas pai há apenas um, porque eu vos gerei em Cristo, né? Então nós entendemos que existe, em cada estrutura deve existir uma paternidade. Eu entendo assim. Então, na nossa estrutura, por exemplo, manancial, quem tem gerado ali, né, representando o próprio Deus, são os nossos pais espirituais, os apóstolos. E eu e a bispa, nós fomos para Araguaína, e nós fomos como bispos, querendo ou não, mas como que nós precisamos agir? Não somos os pais espirituais, mas somos representantes dele. Então, eu sempre usei a ilustração para os nossos queridos lá em Araguaína, que nós somos como aqueles irmãos mais velhos, que quando o pai se ausenta, tem que representar o pai. Eles que cuidam da casa. Exatamente. Querendo ou não, ainda que, por exemplo, talvez você não seja o líder da sua igreja, né? Quem está assistindo, e existe um pai espiritual ali. Mas às vezes também está sobrecarregado. Mas todo líder precisa ter o mesmo coração do pai. Entende? Precisa falar a mesma língua. Precisa falar a mesma língua. Mas espera aí, o que o pai faria nesse lugar? O que né, o pai espiritual faria aqui, diria aqui?
E aí é onde nós falamos sobre a conexão, sobre a unidade, porque é a mesma palavra, porque é um só Espírito. Né? Não basta só ter união, Não tem basta. que ter unidade. É unidade, é isso. A unidade faz a diferença, traz alinhamento. Tem como, tem como. Mas olha só, quando você vê esses jovens nessa circunstância, já, por exemplo, não teve, às vezes, a ausência. Às vezes os pais estão dentro de casa, mas são ausentes também. Sim, só por presente, né? O que você... Qual hoje, Bispo, diante do seu testemunho, do que você falou, da sua experiência, como você direciona hoje um jovem com essa ausência, com essa carência de paternidade, sabe? Com essa carência de identidade, de saber de fato quem ele é? Primeiramente, entender que nosso Abba, nosso Pai Celestial, nunca te abandonou, nunca te desamparou. Né? Eu entendi isso. Todo tempo, Deus ele sempre esteve presente. Ele é o nosso Pai Celestial. E é importante que você também tenha uma referência espiritual. Embora o líder espiritual, o pai espiritual, vamos colocar assim, ele não vai substituir os pais naturais. Cada um tem o seu papel. Então, querendo ou não, hoje o que os apóstolos são para mim, embora nós somos família, né? Me casei com a filha dele, para a glória de Deus, foi ousado. Né? Foi ousado. Eu já tenho a paternidade dele. Que é outra coisa que falta nos jovens hoje, empoderamento, ousadia, né? No espírito. Se eu posso pedir para Deus, eu vou pedir o melhor. Claro. Né? Deus me deu o melhor dessa terra, minha esposa que está ali, eu estou garantindo minha janta por aqui. Esposa Julie, que é um presente de Deus para a minha vida. Mas pais espirituais, eles revelam destinos proféticos. Da mesma forma que a ordem natural deveria, que os pais naturais tivessem essa mente espiritual, essa convicção em Deus. Mas nem sempre foram ensinados. Mas hoje talvez isso não vá acontecer. Né? Então, querendo ou não, é importante que cada um entenda o papel da sua família biológica, sua família natural, dos seus pais dentro de casa. Mas a paternidade espiritual, já falo, ela vai desatar o destino espiritual. Então é importante que você esteja em um lugar que o teu líder não te veja apenas como alguém que vai estar servindo ali, que vai ser útil na casa, apenas como liderado, mas que ele te tenha como filho. Com você, né? Porque quando o líder tem a ovelha, o discípulo como filho, ele quer compartilhar a herança. Entende? Uau, é diferente. Forte. O liderado, ele é apenas um liderado. Agora um filho tem direito à herança. Entende? E há algo que eu posso testemunhar, né, da casa onde eu estou hoje. Apóstolo Marcos é um líder incrível que não tem apenas os seus filhos naturais como herdeiros, mas todos os filhos espirituais são herdeiros. Todos têm direito à mesma porção. E eu admiro muito minha esposa nisso, porque poderia se enciumar como filha biológica e meu cunhado Davi, mas nunca se enciumaram, porque da mesma forma como eles amam os filhos naturais, eles amam e se entregam também pelos filhos espirituais. Ora por cada um. E quando direcionam, não direcionam assim a um liderado, que pode dar errado. Não, direcionam como direcionam para os próprios filhos. Isso faz total diferença. Ensinando, instruindo. Meu Deus, isso é incrível. E por isso direcionando. Hoje eu tenho crescido e eu falei assim, a visão que Deus me deu quando eu entendi o poder da paternidade espiritual foi, imagina que eu sou uma criança e eu vou para um estádio de futebol, só que eu não consigo enxergar o que está lá no meio do campo, porque eu ainda sou muito pequeno. O que o pai faz? Ele pega a criança, coloca em cima, os ombros, para que ele possa enxergar. Da mesma forma, os líderes que se posicionam como pais espirituais, eles conhecem a responsabilidade de dar aos seus liderados, aos seus filhos espirituais, visão que eles não têm. Eu ainda não tenho maturidade para ver, mas eles mostram. E fala assim, o que Deus tem para você é isso. É isso. Ele vai acontecer. Quando às vezes chegou para mim e falou assim, filho, calma, vai acontecer, mas eu não estou vendo. Você não está vendo, mas eu estou. Então confia. Confia que vai acontecer. É forte. É forte e é destravador. Isso são chaves. Você precisa, de fato, pegar isso que você está recebendo, que eu vejo que você abraçou, pegou, recebeu, né? Recebeu tanto que casou com a Julie. Né? É parte da herança. É parte da herança. Que herança maravilhosa, viu, Bispo Daniel? Parabéns. Glória a Deus. Parabéns. Quero só que você
para fechar, deixar um recadinho aí para os jovens, para os nossos adolescentes, para que eles tenham essa consciência de saber descobrir sua identidade em Cristo. Sim. Para finalizar, eu quero contar o que aconteceu comigo em outubro do ano de um acidente. Outubro de 2019, nós sofremos um acidente e eu tive alguns conflitos internos. Porque assim que nós tínhamos assumido a igreja em Araguaína, eu tinha feito um propósito de jejum de 3 dias, bebendo só água. E foi um propósito que eu não tive nenhuma experiência sobrenatural. Eu não ouvi Deus falar comigo. Eu abri a Bíblia e não conseguia entender nada. Imagina só. E eu não entendi porque que estava aquela... E foi assim, difícil aqueles 3 dias. Mas entreguei como sacrifício ao Senhor. E no dia seguinte voltei para casa. Eu estava dormindo os 3 dias na igreja. E pegando estrada para ir ministrar no Maranhão. Indo para o Maranhão estava eu, Bispa Júlia, minha esposa e meu cunhado. Meu cunhado tirou o cinto para poder dormir, né? Prudência, não faça isso jamais. Mas ele tirou o cinto e nós passamos por um buraco. E o buraco quebrou a balança do carro. As rodas viraram e nós capotamos o carro. Enfim, deu perda total no carro. Meu cunhado foi arremessado para fora. Eu e ele estávamos de cinto, mas ele não. Então ele foi arremessado para fora e eu vi ele quase morto ali no chão. Eu entrei em desespero. E eu já saí, vi se ela estava bem, ela estava bem, eu estava bem, eu saí do carro, travado as portas, mas consegui sair. Quando eu vi, ele estava lá. E eu pensei, poxa, eu matei meu cunhado. Para a glória de Deus, eu fui tomado pelo Espírito ali, bati no peito dele e falei, em nome de Jesus, volta. E ele estava dando convulsão. E ele voltou. Ele queimou 7 camadas do olho, porque ele caiu embaixo do radiador do carro. E a proposta era que ficasse cego. Mas enfim, tudo Deus fez um grande milagre, foi um grande livramento. Os apóstolos estavam em Portugal ministrando e Deus nos guardou em tudo ali. Mas mesmo assim, eu fiquei em conflito, em crise, porque Deus não me falou enquanto eu estava em jejum que eu passaria por um acidente. E naquele momento, um dia, eu conversando com os apóstolos, e Deus sempre falou muito algumas coisas comigo, mas eu me bloqueei naquele tempo, naqueles dias. E eu, mas por que o Senhor não falou comigo? E o culpado, e agora endividado, porque o valor do carro só seria liberado depois de uma vistoria, não ia ter vistoria, e isso mexeu muito comigo. E aí a apóstola falou assim para mim, meu filho, eu nunca falei para sua esposa, quando eu ia levar ela para tomar uma injeção, que ela tomaria, que ia doer, porque eu saberia que ela não ia entender, mas tudo era para o bem. Ela não ia entender, mas foi para o bem. E aquilo foi muito forte quando ela falou aquilo para mim, porque mesmo sendo mãe, mesmo sendo pai, sabia que precisava passar por algumas fases difíceis, que revelaria, né? Que só quando a gente é pai e mãe sabe? Exatamente. Levar o filho para tomar uma injeção. A gente chora junto. Eu é quem segura e chora junto, meu Deus. A mãe nem dá conta, né, de segurar. Mas ali eu, mesmo depois daqueles dias, tive um certo entendimento, mas ainda estava com aquela angústia no coração. Nós tivemos um evento de mulheres em Palmas, a Bispa Júlia foi, e eu fiquei só em casa. E por fim, a resposta que Deus me deu, eu estava com angústia tão grande, aquela tristeza tão grande, desmotivado, me esqueci de tudo que Deus já havia falado comigo. E o Senhor me confrontou enquanto eu estava saindo do banho, eu olhei no espelho e o Senhor falou assim, não se esqueça de quem você é. Uau. Mesmo assim, eu ainda ouvi, mas não tem quando você se acostuma a ponto de desprezar. Eu ouvi naquele momento, eu sabia que era Deus, mas enfim, eu ainda estava emburrado, mimado. Fui assistir um filme que eu gosto de desenho, tá, gente? Fui assistir o Rei Leão, aquele novo que tinha lançado. Já assisti umas 5 vezes, acho. E chegou naquela parte, eu tinha esquecido, eu estava tentando me entreter ali. E chega naquela parte. Eu faço uma associação com aquele filme. É muito profético, né? É muito profético. É muito profético. Foi exatamente o que Deus me confrontou ali, porque ele tinha abandonado o seu legado por causa de uma culpa, né? As distrações tomaram e fizeram ele viver uma vida que não era dele, até que aquele leãozinho, até que uma hora ele tem um encontro, né? Vamos colocar um encontro espiritual, tirando o misticismo de lado, um encontro espiritual com o pai, e o pai fala para ele, né? Não se esqueça de quem você é. É. Uau. É muito forte. Naquela hora
eu me arrepiei, eu chorei, eu entrei em lágrimas, porque eu vi que Deus estava usando o filme para falar comigo. E eu falei, mas quem eu sou, Senhor? E o Senhor me falou, você é um profeta nessa geração. E você não pode abandonar o seu legado. Porque assim como nesse desenho, ao abandonar o legado, uma nação de leões padeceu. Muitos podem padecer por você não cumprir o seu chamado. Qual é o meu chamado, bispo? Para que eu nasci? Para que eu fui chamado? Primeiro, nós somos cristãos, pequenos cristos. Qual é o chamado de Cristo? Nós vamos para Isaías 61. Porque Ele me ungiu para. E ali você descobre qual é o seu destino. O meu destino e o seu destino, o meu propósito, o seu propósito é o mesmo de Cristo. Pregar as boas novas aos quebrantados, libertar os cativos e os oprimidos, dar vista aos cegos. É isso. Aliás, o primeiro sermão do Senhor, é isso. Quando Ele abre o pergaminho, Lucas 4,18 diz exatamente isso. Exatamente, Ele testifica. Porque Aí nós voltamos para o que você falou no início, né? Jesus sempre afirmando quem Ele era, qual a sua identidade, qual é o seu propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito. E a paternidade é importante porque ela revela a sua identidade. E no momento que eu me esqueci de quem eu era e para onde eu iria, uma paternidade espiritual que me tomou como filho, me direcionou. E é isso que essa geração precisa. Meu Deus, muito obrigada, Amém. Viu? Glória Nós ficávamos aqui, poderíamos ficar aqui até 2, 3 horas falando. É muito bom. Maravilhoso. Muito bom falar com você, falar desse amor de Deus, meu Deus. É muito bom falar com gente também entendida, né? Sabe, assim, cheia de Deus. A gente chega, viaja. Muito obrigada, viu, Daniel? Deus abençoe. Você sabe que você aqui é muito bem-vindo, é muito amado. Aliás, você é da casa, sim, né? É a hora que quiser. Gerado. Viu? É prata da casa. Maravilha. E que Deus possa lhe abençoar, você, sua família, sua esposa, amém, viu? Em nome de Jesus. Direcionar todos os dias para algo muito grande, voos altos. Em nome de vocês Jesus. São águia. Amém. E Deus com certeza vai direcionar. Quem tem visão de águia, anda com águia, viu? É verdade. Foi isso que você fez. Glória a Deus. Foi lá, já se aliançou. Eu vou pegar essa chave, ouvir essas vozes, me direcionar, mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo. É confiar, né? É confiar. Viu? Obrigada. Glória a Deus. E até a próxima semana com mais um Aleluia. podcast.